Conversa Aberta, um programa sem filtros. Já tens as perguntas? Já estamos no ar. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Conversa Aberta. A iniciativa Mulheres em Comum resulta da visão de 3 mulheres, 3 voluntárias, são elas Luísa Bernardes, Susana Castanheira e também Vera Margarida Cunha, que acreditam num mundo onde todas as mulheres possam expressar livremente a sua singularidade. Ao perceber que existem mulheres que se destacam nas suas áreas profissionais ou também de intervenção e nem sempre têm a visibilidade que lhes é merecida, decidiram destacar 12 dessas mulheres, retratadas por outras 12 autoras, resultando tudo isto num livro. E para falar sobre esta iniciativa, temos connosco neste programa Conversa Aberta Luísa Bernardes, que é uma destas 3 promotoras da iniciativa e está connosco via Skype, e também Cristina Passas, que foi uma das autoras neste livro. Cumprimento já as duas. Muito boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Começaria esta nossa conversa pela Luísa Bernardes, ela que está neste momento em Coimbra, por isso se junta a nós via Skype. Luísa, obrigada por ter aceitado o convite e começo por lhe perguntar como é que surgiu toda esta ideia? Como é que nasceu aqui estas mulheres incomuns? Esta ideia nasceu desta firme convicção que existem muitos exemplos que devem ser conhecidos do público em geral. E percebemos também que nem sempre as mulheres com destaque na sociedade têm a visibilidade mediática que deveriam ter. Isso também está estudado, de um relatório do ano passado da Lorraine Kicuenca, foi concluído que o número de notícias de homens é 2,5 vezes superior ao número de notícias sobre mulheres. E quando nós percebemos que havia este diferencial tão grande, decidimos arregaçar as mangas e nós próprias começarmos a trabalhar nesta transformação social que nós queremos ver no mundo. E daí tivemos a ideia de desenvolver um livro sobre mulheres de destaque na sociedade portuguesa e depois fazer um conjunto de eventos sempre cheios de gente, também para demonstrar, por exemplo, aos órgãos de comunicação social que a visibilidade feminina gera interesse, enche salas e que, por isso, que eles próprios também as poderão convidar mais vezes para fazerem notícias e artigos informativos sobre elas. E que mulheres são estas, Luísa? E de que forma é que chegaram até elas e escolheram estas mulheres para integrar este livro? No passado, eu e uma das outras promotoras, a Vera Margarida Cunha e a Susana, tínhamos trabalhado num programa de entrevistas a mulheres de destaque na nossa sociedade. E esse programa de entrevistas, basicamente, era um podcast, não tinha assim tantas visualizações. E nós o que pensámos foi, com este material, com estas mulheres tão inspiradoras, com experiências tão relevantes que elas têm, o que é que nós podemos fazer para não deixar isto cair e que fique completamente desconhecido. E a partir do ano passado, mais ou menos no segundo semestre, começámos a ter esta ideia de fazer um livro que poderia começar nessas entrevistas ou não, mas sobre um conjunto de mulheres que nós queríamos que fossem 12. E a partir havia muitas possibilidades de que livro é que poderia ser, até que chegou uma altura que eu pedi carta branca. E quando me deram a carta branca, eu comecei a convidar um conjunto de outras mulheres que eu conhecia desde a minha licenciatura, a minha vida profissional, colegas de trabalho, parceiras profissionais, enfim, um conjunto de mulheres que eu olhava para elas e via-lhes qualidade e ambição para que pudessem aceitar este desafio de escrever sobre mulheres que se destacam na sociedade. E mostrando ao mundo que há mulheres com este papel, também pretendem influenciar outras mulheres a terem aqui um papel diferente, ou pelo menos não terem medo de se evidenciar no mundo e na sociedade. Exatamente, nós percebemos que, apesar de todos os avanços que existem na sociedade portuguesa e nesta área do mundo, digamos assim, porque há áreas geográficas com muitos mais problemas quando falamos de igualdade de género, mas mesmo em Portugal ainda percebemos que ser mulher acaba por
trazer desafios acrescidos. Desafios que crescem muito com a chegada dos filhos. A partir dessa altura há sempre muitas decisões que as mulheres têm que tomar, muitas pressões que elas sofrem, até das suas próprias famílias, de pessoas amigas, e o que nós aqui queremos provar com estas histórias é que esses desafios, eles vão existir, mas estas mulheres que chegam a lugares de destaque na sociedade, elas conseguiram de alguma forma ultrapassar esses desafios. Queremos perceber como é que elas o fizeram, para que também outras mulheres, quando cheguem a essas etapas de vida, possam, no fundo, antecipar estes obstáculos e preparar essas fases de maneira a ter menos impacto na sua carreira e para, no fundo, também ganharem confiança que os lugares de destaque e as carreiras com grandes níveis de profissionalismo são para todas as mulheres. Uma dessas mulheres que está retratada neste livro é Isabel Ferreira, secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, e que foi precisamente retratada aqui pela nossa outra convidada, e esta sim que está em estúdio connosco, a Cristina Passas. Olá, Cristina, muito boa noite, obrigada por estar aqui. E a Cristina foi então escolhida para escrever sobre Isabel Ferreira. Cristina, como é que foi este desafio? O que é que já conhecia da Isabel Ferreira antes de começar a escrever sobre ela? Boa noite, obrigada pelo convite. É uma honra estar com a Julieta, com a equipa toda e com todo o auditório da Rádio Onda Livre. E é uma honra, sobretudo, fazer este programa a partir de Macedo Cavaleiros, porque eu já vou responder à sua questão, mas eu gostaria de destacar aqui que hoje eu considero que não é o meio que faz uma mulher, um homem, mas é o homem e a mulher que fazem os meios. E por isso o que nós devemos querer é continuar a ter os nossos projetos de vida e independentemente do lugar onde nós decidimos ficar. Talvez por esse motivo é que a Isabel Ferreira, a Sra. Secretária de Estado, seja para mim tão inspiradora. Quanto ao desafio em si, tenho que ser sincera, não esperava nada por ele. Fui apanhada completamente tipo vendaval, não é? Quer dizer, até pela forma como o convite surgiu, até depois a decisão e até a forma como depois acabei por desenvolver o próprio artigo, digamos, o retrato que fiz. Sim, o convite foi feito pela Isa. A Isa é uma colega de faculdade, uma colega do tempo de faculdade. A Isa, que para o mundo é a Luísa Bernardes, mas para nós, colegas de faculdade, será eternamente a nossa Isa. E eu ia acompanhando, efetivamente, quando podia, os trabalhos que elas iam fazendo sobre o empreendedorismo feminino. Não os acompanhei todos. Daí que quando ela me mandou uma mensagem no Messenger, sim, porque hoje vivemos na era digital, certo? E a gente nunca sabe muito bem de onde vêm os convites, vem por WhatsApp, por Messenger, por e-mail, ou seja, são pessoais, quer dizer, isto é preciso estar preparado para tudo. E quando a Isa me desafiou, me enviou o e-mail, a mensagem no Messenger, eu até pensei que ela se tinha enganado na receptora. E, sim, não é, Isa? Foi, não foi? É verdade. Eu acabei de ler, ela apresentou a ideia toda e eu trabalho no Open Space também, na Associação Comercial Mirandela. Disse, não, isso enganou-se, não é para mim, tenho que avisar, para ela mandar o convite para a mulher certa. E quando eu lhe respondo, a Isa diz, não, o convite é mesmo para ti, porque eu conheço-te, eu considero que farias parte, era importante que fizesse parte para mim deste trabalho, pensa no assunto. Pensei, obviamente, se a Isa me pediu, eu obviamente pensei, e pus à consideração dela se ela teria mesmo a certeza se ela queria que eu escrevesse. Retratasse uma mulher tão incomum para mim, porque ela é que me propôs, a Isabel Ferreira, se ela queria mesmo. Ela disse que sim. Ponderei, porque eu penso que há semelhança de muitas de nós, exatamente pelos constrangimentos que a Luísa acabou de referir, porque nós muitas vezes somos confrontadas em ter que decidir várias coisas, e então levamos sempre algum tempo de maturação da ideia, no sentido de perceber se é o caminho certo, se nós queremos, porque também pode ter outro tipo de influências, não é? Então, mas ponderei, quando a ideia não nos sai da cabeça, é porque é para avançar com ela, não é? Quando está lá a ideia, quando a ideia está a cabeça e o coração,
só um caminho, é ir em frente. E foi o caso, pronto, eu aceitei. A partir do momento que aceitei, penso que nenhuma das mulheres incomuns conhecia as mulheres que iam falar sobre elas, penso que nenhuma delas. As mulheres de referência também deram carta branca, obviamente depois sempre com a leitura da redação final e com a sua aprovação, mas elas não sabiam mesmo. No caso da Isabel, a Isabel nem sequer sabia que eu existia, por isso era simples, nem sequer sabia. Isto é, e acho que, digamos, a beleza deste trabalho, deste retrato, foi a Isabel perceber que enquanto figura pública, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto profissional, ela é muitíssimo admirada, certo? Pela opinião pública, por as outras mulheres, sem ela sequer ela não tinha essa noção. Ela, quando leu o texto que lhe apresentaram, da forma como a retratei, ela diz que se dá conta como muitas vezes as pessoas que dão o melhor de si, no seu dia-a-dia, nas suas profissões, nos projetos que abraçam, exatamente, elas são pessoas inspiradoras e elas nem se apercebem o quanto são inspiradoras, não é? Só quando se leem a elas mesmas é que se reencontram e percebem o tão longe que elas conseguem atingir. Quer no feminino, neste caso, não é? Quer os elementos masculinos que estão à volta dela, porque a Isabel é francamente muito inspiradora. Mas a Cristina, para escrever sobre a Isabel, foi também tentar perceber qual era precisamente essa opinião junto de pessoas. Como é que fez esse seu trabalho? Exatamente. É assim, quando eu aceitei o convite, eu pensei assim, espera aí, tu vais aceitar o convite, muito bem, e o que é que tu conheces da Isabel? O que lês, ouves da comunicação social, algumas seminários que tenhas estado em que ela participou como oradora, e sendo a Isabel Bragança e eu de Mirandela, certo, tenho pessoas amigas em comum. E essas pessoas passavam uma ideia que a Isabel e passo a expressão, é muito amada, é muito acarinhada, é muito respeitada em Bragança. Isto é, ela de facto tem tudo que, normalmente em tudo que ela toca, ela cria respeito e empatia à volta dela, porque ela entrega-se verdadeiramente aos projetos. Então pensei, bem, espera aí, se tu foste sozinha a escrever o retrato, fica assim tipo a preto e branco, não é? Se é só a minha opinião, a da Isabel, o melhor será mesmo ir à procura de quem a conhece. E nós temos uma pessoa em comum, que é o Sr. Professor Sobrinho Teixeira, não é? De quem eu tenho também uma grande admiração. Para mim, também é um homem em comum. E eu liguei ao Sr. Professor Sobrinho Teixeira e disse-lhe, olha, Sr. Professor, eu tenho um assunto pessoal, meio esquisito, para falar, por telefone não dá de forma nenhuma, eu precisava mesmo de falar consigo. E ele disse-me, olha, então vamos marcar uma reunião, vou ter consigo na terça-feira, na quarta seguinte, não interessa, e você já me explica. E então eu disse, olha, eu fui desafiada para entrar num projeto que tem um cariz de empoderamento feminino, e a Isabel é uma das mulheres que foi considerada das 12 primeiras referências nacionais. E foi-me atribuído a mim, de facto, descrever, reescrever e retratar a Isabel. Só que eu considero que se houver mais pessoas a dar o seu contributo, nomeadamente na fita temporal que foi a vida dela, as pessoas que irão ler o livro irão perceber melhor como é que se constrói o sucesso. Isto é, não se chega ao fim de linha, o sucesso não aparece sozinho. Ele tem que se construir ao longo de uma vida. E eu precisava desse contributo. E ele disse-me, pronto, eu conta comigo e eu vou pôr uma pessoa a ajudar nesse sentido e ela vai te contactar. Essa pessoa foi a Liliane Barros, que é uma grande amiga da Isabel, que foi a primeira doutoranda da Isabel, que é a pessoa com quem elas partilharam os projetos de investigação e que foram várias vezes premiados. Não como toda a gente sabe, a Isabel é uma das cientistas mais citadas no mundo e por isso a Isabel fez uma carreira por si. Ela tem funções governativas porque ela efetivamente consolidou todo um percurso profissional e a Liliana ajudou-me muito. E, entretanto, escolhemos 5 pessoas, o Sr. Professor Sobrinho Teixeira, a Lilian, uma amiga de infância da Isabel, o marido e o filho.
E todos os contributos foram muito impactantes, muito impactantes, e deram para retratar de como se constrói o sucesso, de como, ainda, embora em tempos muito difíceis como os que nós hoje vivemos, o mérito ainda é uma mais-valia, o trabalho, de facto, nós abraçarmos uma causa e levá-la até ao fim, com todas as nossas forças, para que só haja um fim, que é o sucesso, faz com que os resultados vão aparecendo. E chegou a ir ter com a própria Isabel durante todo este processo de pesquisa? Não. Aliás, a Isabel só soube da minha existência no dia do aniversário dela, porque à medida que eu fui fazendo, digamos, o trabalho com estas pessoas, eu exigi, e eles aceitaram, foram pessoas maravilhosas que não lhe podiam dizer nada. E eles todos diziam, é muito difícil, Cristina, porque a Isabel é uma pessoa que normalmente tem os olhos em cima de tudo, ela não lhe escapa nada. Como é que nós não vamos dizer à Isabel que estamos a colaborar neste trabalho? Olha, eu não sei, não me interessa, a verdade é que temos todos que conseguir fazer com que a Isabel não saiba que este trabalho está a ser feito desta forma, para a surpresa ser mais bonita, não é? E não, a Isabel não, só soube mesmo, acho que no dia, não foi Isa, no dia em que... No dia do aniversário dela, sim, que lhe mandámos o artigo e que depois ela respondeu, já não sei se no mesmo dia, se no dia seguinte, a agradecer imenso, muito emocionada, a confessar até que tinha, não sei se tinha chorado ou se tinha tido essa vontade de deitar as lágrimas cá para fora, de tanta emoção ao ler o texto da Cristina. Antes de passarmos novamente aqui a palavra à Luísa, faço-lhe uma última questão sobre este tema, Isabel Ferreira. De tudo aquilo que soube da carreira e que sabe da carreira da Isabel, da vida da Isabel, qual é que destaca como o feito que faz dela mais incomum? A mulher, a mãe, a esposa e depois a profissional. Porque é o equilíbrio que ela conseguiu ao longo da vida desde criança, entre não abrir mão da carreira dela, mas sem por isso, digamos, prejudicar ou colocar em segundo plano a vida familiar, e que faz dela extremamente incomum, porque todo o entourage da Isabel está lá para apoiar. O marido dizia, o sucesso da Isabel, o meu sucesso, é o sucesso da família toda. E uma mulher que tenha essa capacidade de, no fundo, pôr toda a gente a remar para o mesmo lado, quando ela, neste momento, é uma pessoa que tem muita responsabilidade e que passa por força, digamos, das suas funções governativas e ser secretária de Estado de Desenvolvimento Regional, não é? Ela tanto pode estar hoje, se calhar, em Miranda do Douro, como se calhar amanhã estará em Évora, não é? E essa capacidade de liderança, de governativa, e ser mãe, esposa e filha ao mesmo tempo, nesse equilíbrio é que faz dela a mulher que eu reconheço como extremamente incomum, porque é muito difícil chegar ao nível que a Isabel chegou e estar tudo em harmonia, porque tudo à volta dela está em harmonia. E isso é extremamente incomum, porque às vezes, sem querer, nós soltamos pontas, porque a vida é mesmo assim, não é? E a Isabel nunca soltou ponta nenhuma. Voltou-me então agora aqui para a Luísa novamente. Como dizia ainda agora a Cristina não tinha qualquer contacto com a Isabel até então. A Isabel nem sabia da existência da Cristina. Este foi também um critério que escolheu para as 12 mulheres e para as 12 autoras, que elas não se conhecessem umas às outras? Não tinha que ser obrigatoriamente esse o critério. Aquilo que eu tentei fazer foi, olhando para as mulheres que nós queríamos que entrassem no livro, que fossem retratadas no livro, olhar para a minha rede de contactos e perceber quem é que eu gostava de convidar que tivesse alguma coisa em comum.
No caso aqui em concreto da Cristina, a Isabel e a Cristina têm a questão do interior em comum, de não terem abandonado os seus territórios, de acreditarem naquele território e terem feito vida lá e a partir de lá e terem chegado, no caso da Isabel, a patamares elevadíssimos dentro da nossa sociedade e não ter abandonado o território. E esse foi o meu critério para desafiar a Cristina, apesar de tenho muito boa impressão da Cristina, mas quando eu olhei para a Isabel, imediatamente na minha cabeça tinha que ser a Cristina a escrever esse texto, esse retrato, porque ela entendia o que é fazer parte daquele território. Muitas vezes o interior é um território esquecido, mas nunca o abandonou e criou uma vida também muito complexa e diversificada, porque a Cristina também é uma mulher de muitas frentes, naquele território. E, portanto, eu pensei que era a pessoa ideal para escrever sobre a Isabel. E tentei encontrar sempre algum ponto de ligação também entre as outras autoras e as mulheres que as convidei a retratar. Já percebemos bastante sobre a Isabel Ferreira, através aqui do testemunho da Cristina, mas gostava que me falasse assim de forma resumida um bocadinho das restantes 11 mulheres que escolheu para este livro. Então, temos mulheres maravilhosas de várias áreas de intervenção. Temos a Cecília Carmo, um nome incontornável do nosso jornalismo em Portugal. Temos a Celine Abcacis Moedas, uma professora da Universidade Católica e que fala muito sobre esta questão da igualdade de género, as mulheres, a questão dos filhos, como é que se sobe na carreira quando, por exemplo, o networking é feito ao final da tarde e as mulheres com filhos têm que ir fazer o jantar para casa ou ir buscar as suas crianças à escola. Portanto, uma excelente advogada, não é, desta área. Temos também uma investigadora que é a Cidália Pina Vaz, que criou uma empresa na sua área de investigação, uma empresa ligada, uma spin-off da Universidade do Porto. Temos a Conceição Zagalo, alguém muito ligada à questão da responsabilidade social, ao ativismo, uma mulher super inspiradora e que também é uma referência a nível nacional. Temos a Luísa Ferreira, ligada ao Instituto do Banco Europeu de Investimento. Temos a Luísa Neto, que é presidente do Instituto Nacional de Administração e também professora de Direito na Universidade do Porto, uma mulher com uma inteligência fantástica. Temos Manuela Grazina, uma investigadora e professora aqui da Universidade de Coimbra, que é quase sempre aplaudida no final das aulas pelos alunos, tem sido eleita vezes sem conta como a melhor professora da Faculdade de Medicina aqui da Universidade de Coimbra, e além disso foi a fundadora de um laboratório de doenças raras, uma mulher que percebe essa questão das fábricas do cérebro e como é que as coisas funcionam e faz imensas palestras para explicar isto às pessoas, uma mulher tão inteligente, mas que consegue, no fundo, adequar a linguagem para chegar ao outro e explicar de uma forma tão simples todos estes conhecimentos que são tão complexos de transmitir. Temos também a Maria Amélia Cupertino de Miranda, uma mulher também à frente do seu tempo, há muitos anos que é presidente do Conselho de Administração da Fundação António Cupertino de Miranda e que também é uma mulher super inspiradora. Temos também a Maria Manuela Leitão Marques, neste momento é eurodeputada, mas é uma força da natureza, também foi professora aqui da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, uma força da natureza, já foi ministra, enfim, esteve ligada às questões da empresa na hora, do Simplex, todos um conjunto de revoluções que ela criou cá em Portugal para tornar processos que eram muito demorosos e complexos muito mais rápido, não é? Hoje em dia consegue-se criar uma empresa na hora, coisa que há uns anos atrás era inviável, impensável.
Depois temos também a Rita Nabeiro, ligada ao Grupo Nabeiro, à Adega Maior, e a forma como ela conjuga diversas áreas ligadas à arte e põe tudo ao favor da gestão, de uma gestão também, de certa forma, inovadora. E a Sílvia Nunes, que vem da Michael Page, uma multinacional, e que também tem um podcast ligado a esta questão de apresentar talentos e como é que fala muito sobre a liderança, e é uma mulher também muito inspiradora. E este é o conjunto das 12 primeiras mulheres a serem retratadas em livro. Estas 12 mulheres que estão precisamente aqui na capa do livro Mulheres Incomuns. Este livro, Luísa, que já foi apresentado em Bragança recentemente e tem sido apresentado também noutras zonas do país? Eu gostaria de realçar que todo o trabalho envolvido neste livro e nas próprias sessões de lançamento e agora as de apresentação do livro tem funcionado só com trabalho voluntário. As autoras, no fundo, prescindiram dos seus direitos de autor para que os royalties do livro possam ser usados nesta causa do empoderamento feminino. Todas as pessoas também envolvidas na organização, também elas são voluntárias. E, portanto, o que nós estamos a fazer é uma espécie de turnê em que há um evento por mês numa cidade em Portugal, e esse evento pode ter uma ou várias mulheres que estão retratadas no livro. O próximo evento que nós estamos a organizar irá realizar-se em Lisboa, na Universidade Católica Portuguesa, no dia 27 de novembro, às 6 da tarde, e neste momento já temos praticamente o auditório completamente lotado, mas acho que não vamos fechar portas às inscrições, vamos deixar que as pessoas apareçam e que possam celebrar connosco as 4 mulheres que irão lá estar para discutir exatamente estes temas da visibilidade no feminino, a importância dos modelos para a liderança, um painel que será moderado por Luís Marques Mendes, que também faz o prefácio do livro. E quem vai estar lá das mulheres retratadas é a Cecília Carmo, a Celina Cassis Moedas, a Conceição Zagalo e a Sílvia Nunes. Vai ser assim uma grande celebração e, portanto, aproveitamos para convidar os vossos ouvintes também a juntarem-se a nós no dia 27. E onde é que este livro pode ser adquirido, caso alguém que nos esteja a ouvir e a assistir neste momento fique com vontade de o ler? Este livro pode ser adquirido junto da nossa editora, a Vida Económica, que foi fantástico ter acreditado nesta ideia e ter decidido incluir este livro na sua oferta editorial. E também pode ser encontrado na FNAC e na Bertrand. Nas nossas sessões de apresentação também temos sempre lá livros para venda. A Vida Económica tem sempre um stand com um conjunto grande de livros para serem vendidos. Muito bem, fica também então aqui a sugestão, ir assistir à apresentação e também poder adquirir este livro Mulheres Incomuns, que tem aqui de facto o retrato de 12 mulheres invulgares do nosso país e que podem ser de facto um exemplo para muita gente. Cristina, nós falávamos há pouco que, agora um pouco fora aqui do âmbito do livro Mulheres Incomuns, a Cristina também tem uma iniciativa que junta mulheres. Sim, e ela derivou muito a partir desta ideia, deste desafio, e é um bocadinho à semelhança daquilo que a Luísa há um bocadinho estava a dizer. Nós todas envolvidas, as mulheres incomuns e as mulheres comuns que a Isa chamou ao projeto, somos todas mulheres de causas, isso não haja dúvidas, não é? Somos muito mais que feministas, somos humanistas, todas nós, considero que todas nós, e mulheres de causas, e procuramos, cada uma, digamos, no seu dia-a-dia, com o que pode fazer, dar voz a determinadas pessoas que muitas vezes, ou porque temos mais o dom da palavra, ou porque temos mais o dom da escrita, ou porque acabamos por estar rodeadas de outras pessoas e de outros stakeholders que permitam que a nossa mensagem chegue um bocadinho mais longe. Todas nós temos os nossos projetos pessoais
E eu, derivado deste desafio que a Isa me fez, de Mulheres em Comuns, acabei por desenvolver uma iniciativa que é Nascidas para Vencer, que é também só sobre mulheres, porque é o que a Isa dizia há bocado, e esta iniciativa nasceu do porquê. Eu sempre trabalhei numa associação empresarial, automaticamente sempre trabalhei maioritariamente com homens, e sou muito propensa ao empreendedorismo, obviamente, ao empreendedorismo. Aliás, no dia 19 de novembro celebra-se o empreendedorismo feminino a nível mundial. E eu, na altura, sempre tinha pensado num projeto na área do empreendedorismo, mas com todo respeito para os senhores com quem eu trabalho, que eu tenho muito respeito, fui uma profissional e uma mulher muito respeitada ao longo de toda a minha carreira, sobre isso não tenho nada a apontar, mas exatamente considerei que os homens já têm muito palco, por si próprios já têm palco, são eles que lideram as empresas, são eles que lideram os sport clubes, são eles que lideram as associações, então dá mais palco a quem já tem palco. Não era propriamente aquilo que eu gostaria de fazer. Então resolvi, e porque gosto de escrever, literalmente, e gosto de escrever para mim e para os outros, resolvi pegar em histórias que fazem parte da minha vida, porque eu abri assim quando a Susana me perguntou porquê que eu tinha aceito escrever sobre a Isabel. Eu iniciei dizendo que há outra mulher de referência para mim que nós temos no nosso território, que é a Graça Moraes, não é? Que é uma alma transmontana que arrasta trás-montes por onde ela passa, arrasta e rasga por onde ela passa. E no último programa da jornalista em primeira pessoa, da Fátima Campos Ferreira, a Fátima perguntava-lhe: oh Graça, porquê é que você só retrata mulheres trás-montes? E a Graça respondeu-lhe: porque eu só posso retratar mulheres que tenham feito parte da minha vida, mulheres que eu conheça, isto é, mulheres no fundo que comuniquem com ela. E eu só podia retratar, neste caso, a Isabel, porque a Isabel comunica muito comigo. As histórias que eu vou transpondo para o projeto Nascidas para Vencer são mulheres que fazem parte do meu dia-a-dia, são mulheres com quem eu já interagi e são mulheres que eu lhe reconheço uma coragem assim extraordinária. E quando puder, irei retratar algumas mulheres da diáspora, porque eu sou filha de pais imigrantes, eu tenho muito respeito pela nossa imigração e considero que há mulheres literalmente maravilhosas pela nossa diáspora, e por isso a Isa, no fundo, atirou-me, entre aspas, para projetos que de alguma forma estavam a ser marinados, mas que ainda não tinha tido aquela coragem de os pôr cá fora, e pronto, ela arrastou-me e agora é andar e deixar que as coisas possam surgir naturalmente. E depois momentos bonitos como esta noite aqui com vocês, as três, uma conversa tão informal, mas que esperamos que seja inspiradora para todas as mulheres que nos ouçam e também para os homens, para perceber que uma mulher mais feliz, uma mulher que tenha maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, será com certeza uma pessoa que irá contribuir melhor, quer para a sociedade civil, quer enquanto mulher e esposa e mãe, que era aquilo que eu dizia e que a doutora Celina Bacaxi Moedas retrata também nos trabalhos dela, quer dizer, quantas vezes queremos continuar a crescer, continuar a nossa carreira, mas se não tivermos esse apoio, muitas vezes ou soltamos pontas, como há um bocado dizia, ou então subcarregamos-nos de tanto trabalho e depois há um desequilíbrio emocional. E se de facto a parte masculina, ou digamos, ou seja o companheiro ou companheira que a mulher decida compreender essa necessidade, fica tudo mais fácil. E esse seu projeto, Nascidas para Vencer, é um projeto online, não é? Através de um blog. Sim, através de um blog. Não escrevo com regularidade nenhuma, escrevo quando o coração manda, apenas. E sobre as histórias que me tocam, literalmente, exatamente. São todas elas extremamente poderosas, porque são pessoas que passaram por muitas privações, por muitas dificuldades e que levam um dia a dia que quem não conhece
pensam que está ali uma pessoa com uma vida completamente normal, quando o dia-a-dia dessa pessoa é extremamente complexo, com doenças complexas, com realidades complexas, como a violência doméstica, e por isso é assim, eu acho que essas mulheres merecem ser retratadas. E há uma história que já está a ser pensada, que já falei com a mulher, e essa história é muito bonita, é conhecida em Mirandela, e foi conhecida foi dada a conhecer pela comunicação social, e ela disse muitas vezes, ela só ganhou a causa porque ela teve o apoio da comunicação social na altura, porque a comunicação social não deixou morrer o assunto, porque senão, caso contrário, ela nunca tinha ganho. E diz ela, mas depois, a partir do momento em que parece que os assuntos se resolvem, parece que o problema desapareceu ou esvaneceu, mas não, o sofrimento ficou. E elas continuam a ter necessidade, não é uma necessidade, para elas é importante que se continue ou que se dê a conhecer um bocadinho daquela vida, porque aquela vida se calhar é igual a outras vidas que muitas vezes podem se verem ali retratadas. No fundo, eu apenas sou uma contadora de histórias. Dizer que este exemplo do que a Cristina fez, ela nunca tinha escrito nada, certo, Cristina? Não, nunca. E de repente é desafiada para escrever um artigo. Sim. E com as pessoas certas, não é? Quando nós temos alguém que acredita em nós às vezes parece que descobrimos aquilo que já temos dentro de nós. Esta capacidade que a Cristina tem de contar histórias e de contar histórias sobre mulheres, como ela gosta tanto. E é um exemplo do que fazermos parte de uma comunidade certa, de pessoas que no fundo estão ali a desafiar-nos e a apoiar-nos, nos pode fazer, nos pode dar asas para voar para projetos ainda mais interessantes. No caso, aqui a Cristina lançou esta ideia da Nascidas para Vencer, que é um projeto com histórias maravilhosas de vida que também podem inspirar muitas mulheres e homens nos seus percursos de vida. E por isso é um dos exemplos daquilo que uma comunidade de empoderamento feminino pode fazer, no fundo, nós umas pelas outras. E que é também o objetivo deste livro. Acabou a Cristina também por ser, de outra forma, influenciada pelo livro, porque foi através do livro que também ganhou a coragem, não é? Se calhar que faltava ali para iniciar. Sim, e porque eu acho que todas nós temos sonhos, não é, Julieta? Todas nós temos sonhos. Somos feitas de sonhos. E por isso os sonhos não ocorrem muitas vezes quando nós achamos que eles deveriam ocorrer. Isso é o universo que se encarrega de os fazer chegar no tempo certo. E de facto, aquela minha vontade, aquela minha necessidade de dar voz, porque o projeto do empreendedorismo já existia há muito tempo. Era algo que por inerência das minhas funções, é uma área que eu gosto de trabalhar. Mas, efetivamente, eu no meu íntimo, não era o empreendedorismo puro e duro, e nomeadamente o masculino, que eu queria trabalhar. E depois ali andava aquilo a marinar, e não escrevia. E a partir do momento que a Isa me desafiou, não é? A partir do momento que a Isa me desafiou, eu pensei, pois, é mesmo por aqui que eu quero ir. E eu só quero, a única coisa que se pretende é dar valor a quem tem valor. E há muita gente que muitas vezes no seu dia-a-dia, no anonimato, na sua condição de comum, tem um valor incalculável. Muito bem, agora sim, muito obrigada às duas por terem estado aqui esta noite. A Luísa à distância, mas é como se estivesse aqui sentada à mesa connosco. Cristina Passas, muito obrigada também. Obrigada às duas e parabéns pelo vosso trabalho. E espero que continue a correr bem como tem estado a correr até agora. Obrigada. Muito obrigada, Julieta. Muito obrigada pelo convite. Obrigada também, assim já sabe, Mulheres Incomuns, o retrato de 12 mulheres invulgares do nosso país que pode servir de inspiração para muitas outras pessoas. Já sabe que volto na próxima terça-feira. Boa noite. Conversa aberta. Terças-feiras, das 21 às 22, aqui na Onda Livre.